Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo, meu nome é Milena e hoje a gente vai estar fazendo uma leitura intuitiva, canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Áries. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês. Já peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim você sabe quando tem vídeo novo por aqui. E também curta o vídeo, assim você ajuda o canal a crescer, tá bom? Vamos lá. Hoje eu resolvi fazer diferente. Ao invés de deixar muito livre, eu resolvi perguntar sobre qual processo que você está passando, sobre o que você precisa entender internamente, porque às vezes a espiritualidade ela dá alguns sinais, principalmente de forma externa, só que a gente às vezes não consegue decifrar eles, ou até consegue entender qual é o ponto que a gente precisa mudar, mas os detalhes às vezes é difícil de perceber quando está muito intrínseco na gente, é difícil da gente notar isso como algo problemático, algo que a gente deveria mudar. Então vamos lá. Qual o processo de Áries? Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. As de Espadas. A Imperatriz. Aqui eu sinto que tem algum processo, principalmente relacionado à sua mãe, que você finge que já resolveu isso, que já botou pra trás, que já botou todos os pingos nos is, mas aqui tá faltando uma sinceridade de você com você mesmo, porque parece que ainda tem alguma coisa que você ainda faz, seja para agradar ela ou para você sentir menos culpa, e às vezes você nem entende que essa culpa deriva de um querer ser aceito pela mãe, ou um querer agradar excessivamente, porque eu tô vendo aqui uma coisa nesse gênero, porque às vezes quando a gente pensa na energia materna, a gente pensa muito no acolhimento, né, mais do lado positivo. Só que quando a gente pensa do lado negativo, a energia da mãe, ela vem como aquela que faz, mas também cobra excessivamente. E às vezes chega a jogar na cara porque fez. Então isso faz com que muitas vezes você, quando está na sua infância, não entenda que isso é um processo dela. Então isso faz com que você tenha muita culpa, que você queira sempre fazer excessivamente para que ela te aceite, porque parece que sempre falta algo. Eu sinto que tem essa coisa, às vezes pode ser algo até interno seu, de que você sente que sempre está faltando algo, e esse algo é a sua sinceridade de você com você mesmo, para entender que tem algumas coisas que você ainda está tentando agradar os outros, e principalmente aqui a sua mãe. Isso faz com que você não esteja com a sua verdade, e quando você não está com a sua verdade, isso traz uma série de complicações. Por quê? Primeiro que você nunca vai se sentir completo, porque vai estar sempre faltando uma parte sua, já que de certa forma você está negando e trazendo essa parte de tentar agradar os outros. E de outra forma que faz com que, como você não consegue às vezes entender de onde que vem isso, porque às vezes é algo tão sutil e algo que foi crescendo com você que você não consegue entender que isso não é seu, que na verdade isso foi algo que você foi criado em você para que você aprendesse a lidar com o que estava acontecendo à sua volta. Só que você não vive mais dessa forma, você não está mais dentro desse tipo de relação que você estava com a sua mãe quando você estava na infância. Então aqui precisa haver uma transmutação dessa energia, porque também acaba que você está tendo uma energia do seu feminino um pouco defasada. O que isso quer dizer? Que às vezes é difícil para você ter essa energia mais acolhedora, tanto consigo quanto com os outros, porque você está negando muito enxergar para isso. Então às vezes fica um pouco complicado de entender, às vezes, por exemplo, se a gente está falando desse problema da mãe, pode ser também que como ela tenha sido pode ser que ela tenha sido uma pessoa, por exemplo, uma mãe mais carrasca. Então isso faz com que a sua vozinha interior esteja sempre repetindo os discursos que ela dizia para você. Só que isso faz com que você esteja sempre se sentindo menos, achando insuficiente. Então aqui a espiritualidade está falando que é a hora de você começar a mudar não só o seu padrão de lidar com a sua mãe e lidar com as outras pessoas, principalmente do quesito aqui, energias mais femininas, mas também o jeito de você lidar com você mesmo, a sua conversa interna, porque parece que muitas vezes a sua conversa interna ela é muito dura. Então aqui tá precisando você
trabalhar mais esse seu lado feminino. Então, como é que você vai começar a trabalhar? Trabalhando principalmente com você mesmo. Os momentos em que a sua criança interior começa a vir para fora, e são momentos normalmente muito conturbados emocionalmente, eu sinto que nesses momentos em que você sente que o seu emocional está instabilizado, você se culpa demais, você acha que você deveria ter mais maturidade emocional. Só que você se culpa ao ponto de ser muito rígido consigo e não de se acolher. Então aqui você fica o tempo todo deixando essa ferida aberta, ao invés de conseguir acolher a sua criança e entender o que você passou no seu passado, não tem como você consertar, né? Porque foi o que a sua mãe conseguiu te dar dentro da consciência dela. Então também não é uma questão de culpar sua mãe, mas sim de você entender todo o contexto naquele momento e entender que agora você é uma pessoa que é crescida o suficiente para conseguir acolher a sua própria criança. Então você não precisa do outro, você não precisa da sua mãe para fazer isso. Agora você pode fazer você mesmo sozinho. Isso vai te trazer uma maior autoconfiança também, porque aqui você é autossuficiente. O julgamento. Então pode ser que essas questões, principalmente com a mãe, estejam voltando para a sua vida. Pode ser que você esteja vendo isso no jeito, às vezes, que você trata as pessoas femininas da sua volta. Ou pode ser que esteja voltando mesmo em relação à sua mãe, de você sentindo essas questões voltando à tona. Mas olha só, o julgamento junto com o mundo é o momento de você finalizar isso tudo. E através desse momento que você finaliza, você vai conseguir se sentir mais independente, vai se sentir mais dentro da sua própria energia. Porque isso é uma coisa que vem te assombrando há muito tempo. Então aqui, de certa forma, tem um peso que você vem carregando desde a infância nas suas costas e você nem sabe que você está recarregando esse peso. Então aqui no momento em que você consegue se libertar dessa energia, curar ela, entender todo o processo que aconteceu durante esses anos, você vai ver que muitas vezes em algumas relações que você não entendia o porquê que você tinha se sentido de tal forma, ou porquê que as pessoas tinham tratado de tal forma, você vai conseguir encaixar as pequenas partes que precisavam nessas coisas do passado que de certa forma tinham ligação com essa sua questão com a sua mãe. E aí parece que não vai virar só a página em relação a essa questão com a sua mãe, mas também pequenas outras histórias que ficavam um pouco confusas na sua cabeça, que você não conseguia entender do porquê que as pessoas tinham agido daquele jeito. Só que você não conseguia entender porque você não conseguia enxergar isso em você, esse tipo de padrão. Então você não via um problema ali. E a partir do momento que você começa a enxergar como que você agia por conta disso, você vai entender porquê que as pessoas agiam de uma outra forma. Isso não quer dizer que, por exemplo, se alguém tenha te magoado, porque aqui a gente tá com 3 de copas. Isso não quer dizer que se alguém te magoou, isso não... Como é que eu posso falar? Mas eu sinto assim. Você vai entender muita coisa que você passou. E isso não vai te trazer uma sensação de que você tá indo pelo caminho certo. Porque te trazia muita angústia, essa confusão em pequenos momentos da sua vida de... Por que isso aconteceu? Eu não entendo por que isso aconteceu, eu não consigo ver. E aí, quando você abre os olhos para isso, vai ser um grande alívio. Claro que a primeiro momento vai ser uma dor muito intensa, porque você vai ter que lidar com coisas muito desconfortáveis e com coisas que te feriram durante esse tempo todo, mas vai ser uma libertação muito grande. Rei de paus. Nossa, quanta carta de arcano maior. Os amantes, energia de gêmeos, esqueci de falar, né? Imperatriz, energia de Libra e Touro. Sagitário, com energia do louco. E a roda da fortuna. Então aqui eu sinto que você está passando por um processo de transmutação de energia. Porque eu sinto que essa culpa excessiva, quando a gente está falando, né? Que essa coisa da mãe veio, mas também causou algumas turbulências em certos tipos de relação. Eu sinto que principalmente
nas relações com mulheres e relações afetivas, porque às vezes tinha uma culpa excessiva. Então, às vezes você queria talvez agradar o outro excessivamente, isso fazia com que as pessoas enxergassem uma oportunidade de tirar mais proveito de você. E eu sinto aqui que seria um bom momento para você se conectar principalmente com a energia de Exu, para que ele te ajude a encarar essas sombras e não... Como é que eu posso falar? E traz essas sombras pro lado positivo, para que você agregue elas na sua própria energia, porque é algo seu, você aceite elas e use elas também com um impulso, porque tem essa coisa da vitalidade aqui que eu sinto que estava um pouco em falta para você, porque esse excesso de confusão estava fazendo com que você drenasse a sua energia e você estava se sentindo sem força para conseguir lutar por seus objetivos. Então, muitas vezes você ia fazer o seu trabalho, fazer as suas coisas, mas quando você estava em casa, pode ser que a sua casa estivesse muito bagunçada e que seus pensamentos também estivessem muito bagunçados, que você sempre tivesse com uma energia meio drenada, de tipo, não quero fazer nada, eu acho que eu preciso descansar. Só que mesmo que você tentasse descansar, você não sentia que isso era suficiente. E aí eu sinto que quando essa libertação de energia acontece, isso vai fazer com que você queira experimentar novas coisas, que você tenha um novo ânimo para a vida, que você pense, ok, eu vivi muita coisa parecida agora na minha vida, né, esses últimos anos. Então agora eu quero coisas novas. Então eu sinto que você vai se jogar em coisas novas, seja elas em trabalhos, em hobbies, em procurar pessoas novas para você ter outros tipos de conexão. Mas eu sinto que essa instabilidade emocional que você sentia e fazia com que você tivesse mais recluso vai sair e você vai entender que tá tudo bem se sentir instável às vezes, porque é coisa da vida, mas não vai ser algo tão marcante. Por exemplo, não vai ser um dia você vai estar muito lá embaixo, outro dia você tá muito lá em cima, porque eu sinto que essas oscilações que você tinha eram coisas muito discrepantes. Isso fazia com que às vezes você não entendesse o porquê de um dia você tá tão bem e outro você tá no fundo do poço. Só que agora, quando as oscilações elas acontecerem, elas vão estar mais próximas uma da outra, então você vai conseguir lidar melhor com isso. E eu sinto que isso tudo é uma fase de transição, de você tá transmutando energia e indo para uma nova coisa. Então aqui, se você está passando por um momento onde você quer chegar a um novo trabalho ou você deseja novos ares, isso está chegando, mas precisa acontecer primeiro algo interno. Então, olha só, vai vir aqui a energia de Oxumaré, energia do arco-íris, da transformação, da alegria. Então, se você estava passando também por um momento de estar muito depressivo, isso vai acabar. Só que aqui a espiritualidade está falando que, de forma alguma, quando esse processo acabar, você deve esquecer do seu autoconhecimento. Porque eu sinto que muitas vezes, quando a gente entra nesse processo do autoconhecimento, às vezes a gente termina um processo, só que como esse processo ele envolve muito a gente estar muito em contato com o nosso interno, às vezes a gente quer sair disso. Então aqui a espiritualidade está falando, é ótimo que você busque novos ciclos sociais, que você queira viver novas coisas, mas de forma alguma abandone o seu autoconhecimento, porque é isso que está fazendo cada vez mais a sua vida impulsionar, porque tem muitas questões que você tem interna que fazem você travar. E você às vezes acredita que é, por exemplo, obra do destino ou algo desse tipo, quando na verdade são travas que você tem internamente que estão fazendo você não alcançar as coisas que você deveria. Então, através do autoconhecimento, você vai entender melhor como que as coisas estão se dando na sua vida sem achar que é destino, porque você vai ver o que você está fazendo para que certos ciclos se repitam ou por que... Ai, caiu tudo. Deixa eu pegar aqui. Até perdi. Ai. Nossa. Pronto. Bom, vamos lá. Vamos ver um conselho para vocês. A ostra, a minhoca e a raia.
Eu sinto aqui que você tá passando esse momento todo, né? Tá sendo um momento muito introspectivo para você. Então aqui, tenha cuidado para nesses momentos de muita introspecção não se isolar demasiadamente, porque senão isso pode te fazer também, te trazer essa sensação de estar muito sozinho e pode te remeter, por exemplo, à sua infância, quando você achava que não era o suficiente, aí você sentia que não ia conseguir arranjar pessoas que te amassem. E aí essa sensação de solidão, ela vem à tona. Então é muito bom você estar rodeado de pessoas que você goste, que te elevem, que te façam olhar a vida principalmente de uma outra forma, para que você tenha outras perspectivas da vida e também você não fique. É porque às vezes a gente tem uma coisa, né? Que a gente gosta muito de pessoas que são parecidas com a gente, isso é ótimo, só que se a gente tiver só pessoas à nossa volta que tenham o mesmo tipo de olhar, ele fica um pouco vicioso. Então aqui é para você buscar principalmente pessoas que tenham um outro tipo de olhar. Então principalmente aqui pessoas também mais expansivas, porque eu sinto que nesse momento de troca de ciclo que você vai ter, vai ser um momento que, quando você entender a sua energia, você vai querer entrar nessa energia mais expansiva, essa energia mais da imperatriz, de começar a plantar mais coisas e de cuidar mais das coisas, principalmente dos seus projetos e você mesmo. Então eu sinto que nesse momento de expansão seria bom você estar já em contato com pessoas que têm já essa energia para que você comece a entender melhor elas. E aí você vai entender agora que você não é, uma pessoa indefesa e que as pessoas vêm e pisam em cima de você como um dia você já sentiu que isso acontecia. Agora eu sinto que se alguém pisar em você, você vai devolver de uma forma muito assim. Essa pessoa vai entender por bem ou por mal que ela tem que me respeitar. E aí não estou falando aqui, claro, de nenhum tipo de violência, gente. Só estou falando de você impondo seus limites. Deixando isso claro. E eu sinto que nesse momento em que você também tiver esse processo, né, de se curar dessas questões maternas, também vai fazer com que você tenha o chakra mais alinhado. Então eu sinto que muitas questões que às vezes nem tinham necessariamente correlação tão direta com esse problema vão, de certa forma, ir se curando ou você ir vendo um progresso aqui, porque eu sinto que isso era algo que estava estagnando muito a sua vida. E aí, como essa coisa estava estagnando a sua vida, acabava que, por forma indireta, estagnava outras coisas. Então aqui eu vejo uma libertação dessa energia e das coisas começando a fluir muito bem para você quando você resolve essa questão e entende que isso tudo já passou e que você precisa se acolher mais. E essa energia feminina, você precisa ter mais ela em contato, não só das pessoas à sua volta, mas principalmente de você com você mesmo, tá bom? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo!